Boa tarde para todos. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a nossa prova. Vamos fazer a devoluta da primeira prova de parasitologia e doenças infecciosas. Bom, a prova é composta por 3 questões abertas e por 6 questões objetivas. Então, nós vamos começar falando sobre as questões abertas. A primeira questão é uma questão que fala sobre a ascaridíase, é uma questão que demonstra uma imagem, né, de um ciclo evolutivo, de uma parasitose muito comum no Brasil, né, em países subdesenvolvidos. Então, a imagem demonstra o ciclo evolutivo dessa parasitose. E a pergunta é: a ascaridíase é uma verminose provocada pelo Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga, que infecta exclusivamente seres humanos. A questão ela deve ser respondida comentando aí sobre esse ciclo evolutivo da ascaridíase, tá bom? Então, na resposta, o que vocês deveriam de descrever, né, sobre esse ciclo evolutivo? O aluno deve desenvolver a ideia de que o Ascaris lumbricoides é o maior nematóide encontrado no trato digestório humano. Os vermes adultos possuem uma forma cilíndrica com a extremidade anterior e posterior gradualmente afiladas. Vocês podem falar também que aqui nós observamos um dimorfismo sexual, né? Nós temos o macho, a fêmea, o verme macho e fêmea. O macho, que normalmente é um pouco menor que a fêmea, né? A fêmea, normalmente, ela tem esse tamanho um pouco maior do que o macho, porque ela é responsável, né, pelos ovos, né, pela maturação dos ovos. E aí vocês podem falar também, né, sobre essas características desses ovos das fêmeas, que cada fêmea deposita aproximadamente 200 mil ovos por dia, são eliminados nas fezes, né, desse indivíduo infectado, que entra em contato com o meio ambiente, né, contamina o meio ambiente. Esse ovo é um ovo que tem que passar por esse ambiente aí, né, esse ambiente de terra, onde vai acontecer a formação desse ovo larvado, né, que a gente observa aí de acordo com a imagem. Então, o ovo, ele é eliminado pelas fezes, um ovo com células germinativas, e dentro desse ovo acontece a formação aí de uma larva, né? E essa larva, né, essa larva dentro desse ovo, ela contamina a água, ela contamina alimentos e infecta aí, né, um novo indivíduo, né, um novo ser, tá? Então, através da ingestão de alimentos, pode ocorrer também por material sublinguinal, né, que encontra debaixo da unha, ou pelo contato com o solo contaminado, e raramente através da inalação dos ovos presentes no solo, tá bom? Então, vocês precisam responder explicando esse ciclo evolutivo do parasita, né, do Ascaris lumbricoide, desse nematóide, ok? Agora vamos passar para a questão 2. A questão 2. Parasitose ou doença parasitária é qualquer doença infecciosa provocada por um parasita. Parasito ou parasita é um organismo que vive em outro organismo hospedeiro e obtém a sua comida às custas dele. Os parasitas podem ser classificados de acordo com a parte do hospedeiro em que vivem,
como ectoparasitas, que vivem e atacam a parte exterior do corpo do hospedeiro, endoparasitas, que vivem no interior do corpo do hospedeiro, e hemoparasitas, que são aqueles que vivem na corrente sanguínea do hospedeiro. Existem 3 classes principais de parasitas que podem causar doenças em humanos, que são os protozoários, os eumíntodos e os ectoparasitas. Disserte sobre os fatores que podem influenciar no desenvolvimento de parasitoses. Gente, o desenvolvimento de parasitoses, ele está relacionado com uma série de fatores, né? Quais são esses fatores? São fatores que estão relacionados com o próprio parasita, né? Tem parasita que é mais virulento do que outro, tá? Existem fatores ligados às questões imunológicas do paciente. Então, cada indivíduo, né, ele vai responder de uma forma frente a um processo parasitário. E existe também um outro fator relacionado com a quantidade de formas evolutivas que você entra em contato. Então, se você entra em contato com uma quantidade pequena de parasita, né, de formas evolutivas, se seu sistema imunológico for íntegro, né, às vezes o próprio organismo consegue destruir e a infecção não se estabelecer, tá? Então, esses fatores são extremamente importantes aí, que influenciam diretamente no desenvolvimento dessas parasitoses. Vamos lá, vamos para a questão número 3. Estão falando sobre a filariose linfática. A filariose linfática, ela também é conhecida por elefantíase. É causada pelos nematóides Bucharera bancroft, Brugia malaria e Brugia timori, transmitidos pela picada do mosquito Culex quinquefaciatus. O parasita leva a uma inflamação do sistema linfático, fazendo com que o paciente desenvolva um grande inchaço, também conhecido como edema, em seus membros e em pontos como os seios e a bolsa escrotal. O inchaço causado é tão grande que pode ser incapacitante e impedir que o paciente tenha uma vida normal, já que os seus movimentos acabam sendo limitados. Entre os principais sintomas da filariose linfática, destaca-se o aumento de tamanho anormal e acelerado de seios dos testículos, febre, dor de cabeça, dor muscular, calor e vermelhidão nos membros inferiores, coceira na pele e mal-estar generalizado. Vamos para a pergunta. Explique como é realizado o diagnóstico da filariose linfática. Gente, a filariose linfática, ela é uma doença ocasionada por um euminto, tá? E é um euminto que é transmitido através aí da picada de um mosquito, tá? E uma coisa bem interessante que a gente observa em relação a essa doença é que as larvas do parasita, né, que são microfilárias, elas se apresentam na corrente sanguínea no período noturno, tá? Então, na pesquisa, na investigação da doença, o ideal é colher o sangue neste período, entre 23 e 1 hora da madrugada, tá? É importante essa coleta, porque é o momento em que essas microfilárias migram para a circulação periférica. Pode utilizar para isso uma ultrassonografia para poder visualizar, né, melhor, né, essas larvas. E o diagnóstico, ele pode ser feito através aí de pesquisa mesmo, detecção do sangue, hemoscopia, né, visualização ali do sangue em microscópio, de esfregaços feitos e corados pelo método de Ginza, preferencialmente nesses horários, né,
em que nós falamos aí de 23 e 1 hora da madrugada, devido à afinidade dessas microfilárias por essa migração nestes horários, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a esquistossomose, questão número 4. A esquistossomose é uma das parasitoses mais disseminadas do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Ela representa a segunda parasitose, devido à importância na saúde humana e repercussão socioeconômica. Vamos falar aí sobre a esquistossomose, né? Uma doença muito comum, transmitida, né? Através aí da água, tá? E a esquistossomose, gente, ela tem aí um hospedeiro intermediário, que é um molusco, né? Para que o seu ciclo biológico seja completo, tá? Isso nós não observamos lá no caso da ascaridíase, né? Que foi a primeira doença que nós falamos. A ascaridíase, você não tem esse hospedeiro intermediário. Aqui nós temos, tá? Vamos lá. Sobre a morfologia, ciclo de transmissão e manifestações clínicas da esquistossomose, está correto que se afirma em: apresenta sintomas diversos, com intensidade independente da carga parasitária e da resposta imunológica do paciente. Apresenta sintomas diversos, com intensidade independente? Não, né, gente? De forma alguma. Esses sintomas, eles são totalmente dependentes da quantidade de verme que esse paciente tem, tá? Essa carga parasitária. Letra B. Os principais hospedeiros vertebrados do Schistosoma são roedores? De forma alguma, gente. E primatas não humanos? Errada. O ciclo de vida do Schistosoma monzoni apresenta vários estágios evolutivos e não envolve alternância entre hospedeiros. Envolve sim, né? Como eu falei para vocês lá no início, você tem um hospedeiro intermediário, né? Um molusco, que transmite aí, né? Que faz parte do ciclo evolutivo, né? Na transmissão da doença, tá? Então tem que acontecer a passagem por esse hospedeiro intermediário. Os ovos contaminam a água e eclodem, liberando cercárias que buscam o primeiro hospedeiro, o caramujo. Os ovos contaminam a água e eclodem, liberando cercária? Não. Liberam miracídio, tá? Não cercária. E a alternativa E, que é a correta, é uma doença causada por vermes pertencentes à classe Parematóideos, Schistosomatidae, com dimorfismo sexual. Alternativa correta. Nós temos vermes machos e fêmea, né? Então, por isso que dimorfismo sexual se enquadra nessa situação, né? Que nós temos aí o macho e a fêmea. Ok? Então, a alternativa correta, a alternativa é. Vamos para a nossa próxima questão. Falando sobre a enterobíase, enterobiose. A enterobiose é uma infecção intestinal causada por oxiúros enteróbios vermiculares. Geralmente em crianças. É uma doença muito comum em crianças, né, gente? Comete muito aí a fase infantil, principalmente em locais de aglomerações de pessoas, como creches, escolas, por conta do contato dessas pessoas umas com as outras, né? Mas membros adultos e de suas famílias e cuidadores, pessoas institucionalizadas e aqueles que têm contato anal, oral, durante o sexo com parceiro infectado, também estão em risco, né, de contrair essa doença, tá? Porque esses ovos, eles permanecem na região perianal, tá, gente? O principal sintoma é a coceira, esse prurido, né? Prurido anal, perianal. O diagnóstico, ele é feito por meio da inspeção visual de vermes filiformes na área perianal ou pelo teste do celofone para óvulos. O tratamento é com mebendazol
pamoato de pirantel ou albendazol. A estrongiloidíase é uma infecção causada pelo Nematelmintos strongyloides estercoralis, que penetra no corpo quando a pele nua entra em contato com o solo contaminado com o verme. A estrongiloidíase ocorre em áreas quentes e úmidas com subtrópicos e trópicos, incluindo áreas rurais do sul dos Estados Unidos. Exceções sobre a enterobíase e a estrongiloidíase. O ciclo biológico do Enteróbios vermiculares pode ser direto, indireto e autoinfeccioso. O ciclo biológico dos estrongiloides estercoralis é do tipo monoxêmico, do intestino delgado. Está correto o que se afirma em apenas as asserções 1 e 2 são verdadeiras? A seção 1 é verdadeira e a 2 é falsa? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira, e essas asserções 1 e 2 são falsas. Essa é a alternativa correta, tá? Então, elas estão corretas em relação ao ciclo evolutivo, por isso que é importante vocês entenderem ali o ciclo evolutivo desses parasitas, né, para poder responder esse tipo de questão, tá ok? Vamos para a próxima. A parasitologia é uma ciência que se dedica a compreender a relação entre parasitas e seus hospedeiros. Leia as afirmativas sobre a parasitologia. Primeira alternativa. Os parasitas dependem metabolicamente de seus hospedeiros e sempre causando danos a eles. Cuidado, gente, com a palavra sempre, né? Nunca, tá? Nem sempre eles causam danos, tá bem? A parasitologia estuda a variedade de infecções entre parasitas e hospedeiros. Então, essa alternativa está correta, né? Alguns organismos agem como parasitas apenas em certo estágio de desenvolvimento. Ok, tá certo também. E a número 4. É o campo de estudo essencial para entender as dinâmicas da vida parasitária no âmbito da saúde humana. Então, está correta. Quais as alternativas que estão corretas, gente? Ó, a B. 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos para a nossa próxima questão. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e representa uma ferramenta estratégica essencial para o aprimoramento da qualidade de vida do país. O saneamento básico é composto por abastecimento de água potável, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto, drenagem, manejo das águas pluviais urbanas. Então, tudo isso faz parte aí do saneamento básico. Leia as seções sobre o saneamento básico. O saneamento básico desempenha um papel fundamental na presença e controle das parasitoses. O abastecimento de água potável, tratamento correto dos resíduos sólidos e esgoto podem reduzir as infecções. A precariedade das condições sanitárias favorece a contaminação do ambiente por fezes humanas, contendo ovos destes parasitas, resultando em uma maior exposição da população a esses agentes infecciosos. Está correto que se afirma em... Vamos lá, gente, ó. Alternativa correta, a 1 e 2 são verdadeiras e elas se completam. Então, o saneamento básico desempenha um papel fundamental na prevenção e controle das parasitoses, com certeza. O abastecimento de água potável e tratamento correto dos resíduos sólidos e esgoto podem reduzir as infecções. A precariedade das condições sanitárias favorece a contaminação do ambiente por fezes humanas, contendo ovos dos parasitas, que resulta na maior exposição da população a esses agentes. Então, está correto o que se afirma em 1 e 2, e elas se completam. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre ancilostomíase. A ancilostomíase é uma infecção provocada por Bacillus budenale ou Necator americano. Os sintomas incluem exantema no local de entrada da larva e algumas vezes dor abdominal ou outros sintomas gastrointestinais durante a infecção inicial. Mais tarde pode desenvolver deficiência de ferro por causa da perda crônica de sangue. A ancilostomose é uma das principais causas de anemia,
por deficiência de ferro em regiões endêmicas. O diagnóstico é feito pela detecção de ovos nas fezes. O tratamento é feito por albendazol ou mebendazol. Já a tricuríase, né, agora falando de uma outra doença, é uma infecção causada pelo Trichuris trichuri. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, infecções intensas, anemia e desnutrição. O diagnóstico é feito pela detecção de ovos nas fezes. O tratamento é com mebendazol, albendazol, mebendazol ou ivermectina. Então, vamos lá, gente, ó. Sobre a acelostomose e a tricomoníase, está correto que se afirma em. A tricuríase é mais prevalente nas regiões de clima frio, que favorece a contaminação ambiental e a sobrevivência dos ovos do parasita. Essa alternativa é incorreta, tá, gente? As doenças parasitárias, de uma forma geral, as regiões de clima tropical são mais prevalentes. Os vermes adultos da tricuríase podem sobreviver de 3 a 13 anos e os vermes adultos da acelostomose podem sobreviver de 3 a 8 anos. Não. Os vermes adultos não permanecem, não vivem esse tempo todo, né? Os ovos, devido às camadas de proteção, normalmente eles permanecem por mais tempo, né? Eles duram mais anos no meio ambiente, mas os vermes adultos não. A tricoríase é uma doença transmitida através da ingestão de ovos maduros de enteróbios vermiculares. Não, de forma alguma. A tricuríase é uma doença transmitida através da ingestão de ovos de Trichuris trichuria, tá? Alternativa D. Ancilostomose é uma doença transmitida por meio de solo contaminado provocado pelo necato americano e ancilose dandenado. Alternativa correta. E a alternativa E. Após penetrar no hospedeiro, as larvas de necato americano e solo dandenale atingem a circulação e migram para o coração. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Parasita é um organismo que vive na superfície no interior de outro organismo, hospedeiro, e se aproveita, por exemplo, obtendo nutrientes do hospedeiro à custa à custa do hospedeiro. Embora essa definição, na verdade, se aplica a muitos micróbios, incluindo bactérias, fungos e vírus, as infecções parasitárias são mais comuns em áreas com sistemas inadequados de saneamento. Em áreas com sistemas de saneamento adequados, as infecções podem ocorrer em pessoas que viajam de áreas sem sistema adequado de saneamento ou em pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Os parasitas geralmente penetram no organismo pela boca ou pela pele. Os viajantes para áreas onde alimentos, bebidas e águas podem estar contaminados são aconselhados a cozinhar, ferver, remover a casca ou deixar de lado. 3 afirmativas sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento de parasitose. Número 1, somente fatores como desequilíbrio relacionado ao parasita ou ao meio ambiente favorecem o desenvolvimento das parasitoses? Não, de forma alguma, né? Que nós já vimos, existem outros fatores, né? Como a carga parasitária, como o sistema imunológico, né? Dos pacientes, né? Dos indivíduos. Então, essa alternativa é incorreta. Os parasitas tendem a preferir órgãos ou ambientes em condições específicas e adequadas, que são chamados de habitats. As medidas preventivas de controle e erradicação das parasitoses envolvem melhorias nas condições socioeconômicas, né, socioambientais, perdão. Com certeza, está correta. A doença também está correta, tá, gente? Né, nós chamamos de habitats, né, esses locais em que eles habitam, né, esses locais onde eles, a preferência, né, determinados órgãos ou ambientes. E a alternativa 4, o desenvolvimento de parasitose independe dos fatores específicos dos parasitas e das condições socioambientais, de forma alguma, tá? Então, tá errada essa alternativa. Então, a alternativa correta é a alternativa E. 2 e 3 estão corretas. Agradeço a vocês e espero que tenham se saído bem na prova. Estou à disposição. Um abraço.